Então, nesse processo, ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Modestino Alves Pereira Júnior. Senhor Modestino, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, Eu vou compreendido. adverti-lo apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Compreendido, certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao advogado do senhor Renato Duque, que arrolou o senhor como testemunha, com a palavra ao defensor. Obrigado, excelência. Senhor Modestino, boa tarde. Boa tarde. O senhor é ou foi funcionário da Petrobras? Sim, eu trabalhei na Petrobras de janeiro de 1980 a março de 2013. Ok. 33 anos. Qual era a função que o senhor desempenhava na empresa no ano de 2011? A partir de 2003, eu fui designado coordenador no gabinete da presidência. Então, eu fiquei nos últimos 10 anos da minha carreira na função de coordenador do gabinete da presidência da Petrobras. Ok. Era atribuição do gabinete da presidência a coordenação e o acompanhamento dos processos de indicação e avaliação de conselheiros e diretores de subsidiárias, coligadas e controladas da Petrobras? Exato. A gente, particularmente era a minha atribuição fazer a análise dos currículos dos indicados para conselhos e cargos de direção em empresas subsidiárias e coligadas da Petrobras, com base nos critérios que a diretoria da Petrobras definiu nos requisitos, mais especificamente, né? Então, com base nesses requisitos, eu fazia análise dos currículos para ver se esses requisitos estavam sendo atendidos. E, eventualmente, porque eu recebia o currículo do indicado, eu sabia da indicação, no caso do diretor da área, e eu recebia o currículo do indicado e fazia uma análise ali do currículo para ver se os requisitos estavam sendo atendidos. E, eventualmente, se algum item não estava sendo atendido, eu entendia que era a minha atribuição naquele momento fazer um parecer, constado do meu parecer, que posteriormente era aprovado pelo chefe de gabinete da presidência, chamar atenção para que aquele item lá não estava sendo atendido. Então, eu me lembro de vários casos em que eu tive que ressaltar que o currículo não permitia inferir o atendimento pleno àquele requisito. E, posteriormente, o meu parecer era encaminhado ao chefe de gabinete da presidência, que aprovava o meu parecer. Normalmente, todas as vezes ele aprovou, o então chefe aprovava, e esse parecer era anexado ao documento que ia para a diretoria executiva, constando a indicação daquele elemento para exercer aquela função. Ok. Ou seja, no processo final, a diretoria podia aprovar, sempre aprovava, né, aquela indicação, mas constava, no meu parecer ali, anexo, que determinado item, por exemplo, conhecimento do mercado, ou conhecimento de administração e gestão, não estava sendo atendido. Eu estou falando de maneira geral, né? Então, uma coisa que eu tinha que observar era isso. Ok. Eu fiz isso durante os 10 anos em que eu estive atuando no gabinete da presidência. O senhor Cheguei a se analisar um recorda... número muito grande de currículo. Como? O senhor se recorda da avaliação que o senhor realizou para indicação de diretores e para o Conselho de Administração da Sete Brasil, do senhor Pedro Barusco, senhor Eberaldo de Almeida e senhor João Ferraz? Eu me lembro que os diretores da Sete Brasil, como a Petrobras tinha participação na Sete Brasil, os currículos desse pessoal passou
e foram submetidas à análise do GAPRE, que era o Gabinete da Presidência, né? E eu me recordo de ter analisado, sim, mas não me lembro especificamente da análise que eu fiz, mas eu me lembro de ter analisado. Sei que eram esses os indicados, me lembro vagamente que eram esses os indicados, e sei que a experiência gerencial deles normalmente os qualificava para aquela função. Ok. Nessa avaliação que o senhor realizou, houve alguma interferência do então diretor Renato Duque para de alguma maneira beneficiar algum desses indicados? Não, não. Essa minha avaliação sempre foi feita sem a interferência de ninguém. Simplesmente o gabinete interessado mandava previamente o currículo e uma minuta do documento que iria para a diretoria, e eu fazia a avaliação, mas nunca houve interferência de qualquer pessoa para que aprovasse ou para que eu sempre fiz a avaliação, porque eu sempre adotei esse critério de eventualmente, se algum item não estava sendo atendido, algum critério, algum requisito não estava sendo atendido, eu chamava atenção, fazia constar do meu parecer que aquele item não estava sendo atendido, para que, se a diretoria viesse a aprovar aquela indicação, aquilo que eu disse, aquilo ia constar do processo final. Entendi. Muito que ia ficar obrigado. lá acertado lá. Desculpa. Muito obrigado. Satisfeito, excelência. Certo. Os demais defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas. O assento de acusação? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Modestino Alves Pereira Júnior. Senhor Modestino, seu depoimento está finalizado.